o mercado. Muito boa tarde. A CMTV teve acesso às imagens que mostram Pepe a abraçar o quarto árbitro no clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Esta foi uma das queixas do Clube da Luz relativamente ao jogo no Dragão. Em causa está a atitude de Pepe na parte final do jogo. O Benfica disse que Pepe esteve, e estou a citar, com o quarto árbitro ao colo a festejar. Este é o vídeo desse momento a que se refere o Benfica. Está a circular em páginas de apoio ao Futebol Clube do Porto. Recordo que o Pepe foi titular, mas saiu durante a segunda parte devido à lesão. Quando estava no banco, mostrou-se sempre muito ativo. Pediu mesmo aos adeptos que estavam nas bancadas mais apoio para a equipa do Futebol Clube do Porto. Recordo que são imagens exclusivas da CMTV que mostram precisamente esse momento em que Pepe terá abraçado o quarto árbitro do encontro, esse gesto. E agora estamos a ver precisamente antes desse momento Pepe a apelar aos adeptos para apoiarem a equipa. O central do Futebol Clube do Porto, que foi titular, acabou por sair devido à lesão, mas manteve-se sempre muito ativo no banco, dando várias indicações para dentro do campo, também para as bancadas, pedindo apoio aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Aqui muito interventivo o central no final do jogo, que o Futebol Clube do Porto acabou por vencer pela margem mínima por 3-2, e depois no final do jogo esse momento então polémico em que abraçou o quarto árbitro do encontro. Pepe, que deverá estar às ordens de Sérgio Conceição na deslocação do Futebol Clube do Porto a Guimarães no próximo domingo. O central contraiu uma mialgia na perna esquerda no clássico frente ao Benfica, mas a lesão não deve inspirar cuidados. De acordo com o jornal Record, Pepe é recuperável para o próximo jogo do campeonato, vendo apenas falhar o encontro de quarta-feira frente ao Académico de Viseu para a Taça de Portugal. Pepe tem realizado o tratamento médico no Olival, situação que se deve manter até meio da semana para que o central possa estar disponível para o jogo com o Vitória de Guimarães. O Benfica voltou hoje a apelar para que os próprios jogos e os do Futebol Clube do Porto sejam apitados por árbitros estrangeiros. Na publicação News Benfica, o Clube da Luz disse que em causa está o momento particularmente perigoso que se vive no futebol português. Diz o Benfica que basta ver as declarações constantes de pressão e insinuações de dirigentes do Futebol Clube do Porto, mesmo já após o clássico deste fim de semana. Os encarnados recordam os insufláveis gigantes, não só do Benfica, mas sobretudo do árbitro, pendurados num viaduto junto ao Estádio do Dragão, uma imagem que para o Benfica diz tudo e expressa bem a hipocrisia de quem depois fala em ofensas a árbitros portugueses. O Benfica fala de um espetáculo indigno que se repete há vários anos, que considera dantesco e degradante. Os encarnados chegam mesmo a dizer que esta imagem é tradicional em estados de narcotráfico e acusam o Futebol Clube do Porto de estar a enviar mensagens de morte e condicionamento sobre tudo e todos de quem se sente impune e gozando de um estatuto de intocável. Este é um alerta CM. O Benfica vai avançar junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com o pedido de despenalização dos cartões amarelos mostrados a Weigl e Odisseias e com os pedidos de abertura de processos de participação disciplinar junto da Comissão de Instrutores da Liga e Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sobre os jogadores do Futebol Clube do Porto, Pepe e Marega. Esta é uma informação confirmada à CMTV por fonte do Benfica. O Benfica apontou o dedo ao que defende ter sido um clima de intimidação em torno do clássico e a supostos erros de arbitragem no jogo do Dragão. Para isso, o Clube da Luz partilhou um vídeo com vários momentos antes, durante e depois do clássico.
Bruno Lage revelou que pediu desculpa a Artur Soares Dias por ter invadido o campo no final do Clássico. Na antevisão do jogo com o Famalicão para a Taça de Portugal, o técnico recusou responder se concorda com o pedido do Benfica para que sejam árbitros internacionais a dirigir os jogos dos dois candidatos ao título até a final do campeonato. Sobre os árbitros eu não costumo falar, nem vou comentar. Apenas dizer o seguinte, até sobre o que aconteceu no último jogo. Terminou o jogo, cumprimentei o árbitro, o Sr. Artur Soares Dias, e após a minha conferência convosco, cruzei-me com ele e aí sim tive a oportunidade de lhe pedir desculpas por ter entrado em campo, e até foi ele que me recordou que já tinha acontecido pela segunda vez, mas esta vez tinha que mostrar o cartão amarelo. Por isso, sobre os árbitros, é apenas isto que eu tenho a dizer. Estão a circular nas redes sociais imagens de Artur Soares Dias, alegadamente de sábado, num jantar que terá acontecido na madrugada seguinte ao Clássico no Dragão. Segundo os relatos que surgem nas redes sociais, o árbitro terá jantado num restaurante onde estavam dezenas de adeptos do Futebol Clube do Porto. Contactado pela CMTV, Artur Soares Dias recusou fazer quaisquer comentários sobre estas imagens. O Futebol Clube do Porto terá colocado óleo nas paredes do balneário que o Benfica utilizou no Dragão para que o staff dos encarnados não conseguisse personalizar o balneário como faz em todos os jogos fora de casa. Fonte do Benfica disse ao Jornal Record que os responsáveis pela personalização do balneário encontraram uma substância oleosa e pegajosa nas paredes, o que dificultou a colagem dos materiais que o Benfica costuma utilizar para motivar os jogadores e tornar o balneário adversário semelhante ao do Estádio da Luz. Ainda assim, o staff encarnado acabou por conseguir personalizar o balneário após a limpeza das paredes. Houve várias queixas do Benfica na sequência do Clássico. Uma delas prendeu-se com o momento que aconteceu na segunda parte do jogo. Foram atirados objetos das bancadas. Foi mesmo possível ver uma bola de golfe na mão de Odisseias. O momento aconteceu depois de terem sido também atiradas cadeiras para o interior do relvado. Na sequência deste momento, Soares Dias mostrou cartão amarelo a Odisseias Vlachodimos. Voltamos agora ao alerta CM, de que já lhe demos conta neste mercado. O Benfica vai avançar junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com o pedido de despenalização dos cartões amarelos mostrados a Weigl e a Odisseias e com os pedidos de abertura de processo de participação disciplinar junto da Comissão de Instrutores da Liga e Conselho de Disciplina da Federação sobre os jogadores do Futebol Clube do Porto, Pepe e Marega. Uma informação que, recordo, foi confirmada à CMTV por fonte do Benfica. Bruno Lage defendeu que o Futebol Clube do Porto tem dois tipos de agressividade, a positiva e a que está à margem da lei. Foi assim que o técnico explicou, porque disse no final do Clássico que o Benfica saiu do Dragão com menos dentes. Não, foi apenas uma situação de referir que o Adão perdeu o dente. Não tem a ver com a questão do árbitro. Há dois tipos de agressividade e o Porto tem isso bem patente na sua forma de jogar. A agressividade positiva nos duelos individuais, isso é algo que é positivo, que é aquilo que nós pretendemos, de querer pressionar, de querer andar, de querer condicionar. Uma equipa que quer ser pressionante tem que ter esse tipo de agressividade positiva, porque quer com bola, quer sem bola, também com bola ser agressivo, procurar espaços, de procurar os confrontos de um contra um, se ir de dribles, se ir de ir provocar o adversário. Depois, em qualquer jogo e em qualquer circunstância, aquilo que é excessivo e que passa a lei. Mas para isso estão lá os árbitros para analisar. Agora, aquilo que foi o facto. Saímos sem pontos e sem menos um dente. Bruno Lage realçou que não é fácil marcar 2 golos no Dragão. Ainda assim, o técnico assumiu que o Benfica tem de jogar melhor do que fez no Clássico. Do nosso lado, aquilo que eu sinto é uma vontade enorme de voltar a jogar bem, principalmente sem bola, porque com bola, volto a dizer, acho que a equipa tem estado muito bem, mas tem que haver, lá está, aquilo que eu tenho referido sempre, um certo equilíbrio, quer fora, quer dentro, quer nas emoções. Não é fácil marcar 2 golos no Dragão, não é fácil construir 2 golos com esta qualidade como nós construímos. Nos últimos
10 anos, marcar 2 gols no Dragão é sinónimo de pontos. Só houve, nos últimos 4 anos, penso que 4 vezes se marcou 2 gols, e esta equipa conseguiu isso por 2 vezes. O ano passado vencemos por 2-1, e claramente este ano, com 2 gols, devíamos ter o outro lado, que é da questão de proteger a nossa baliza. Quem marca 2 gols naquele estádio tem que sair de lá com pontos. A CMTV sabe que Luís Filipe Vieira vai hoje quebrar o silêncio sobre a arbitragem polémica do Clássico de sábado. O Benfica viaja esta noite de avião para o norte do país para amanhã defrontar o Famalicão na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, e é nesse momento que são esperadas essas declarações de Luís Filipe Vieira. A comitiva encarnada tem saída prevista de Lisboa às 9 da noite e deve chegar ao Porto ainda antes das 10 horas da noite. Uma deslocação rápida, à semelhança do que já tinha acontecido antes do Clássico com o Futebol Clube do Porto. Tudo para evitar o desgaste dos jogadores numa fase decisiva da época. No jogo do passado sábado, os jogadores regressaram a Lisboa de autocarro e o mesmo deve acontecer amanhã, depois do jogo com o Famalicão. Continuamos a olhar para as palavras de Bruno Lage, hoje na antevisão desse jogo com o Famalicão. A CMTV questionou o técnico do Benfica sobre a suposta multa que foi aplicada a Gabriel por ter faltado ao jantar de equipa depois do jogo com o Famalicão. Na resposta, Bruno Lage voltou a falar em sopa. Olha, o Gabriel continua na mesma situação, depois poderão ser atualizados com um boletim clínico. Eu já estou aqui há 13 meses, nunca ninguém foi multado por não comer a sopa no final do jogo. Esta reação de Bruno Lage que surgiu depois de ter sido noticiado que Gabriel teve de pagar uma multa por não ter jantado com o plantel depois do jogo com o Famalicão. O próprio Bruno Lage confirmou que o médio brasileiro não esteve no jantar com os companheiros de equipa e o episódio disciplinar terá mesmo dado origem a uma multa. Isto segundo o jornal A Bola. Gabriel inicia esta semana uma série de exames para apurar o tipo de patologia que está na origem do problema de visão. Este problema que foi identificado há cerca de 2 semanas, mas apenas foi comunicado ao Benfica na passada quinta-feira. Ou seja, o médio já jogou limitado, por exemplo, no jogo com o Famalicão, da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Ontem à tarde, Gabriel reencontrou os companheiros de equipa, já que lanchou com o plantel no Seixal, mas não treinou. Bruno Lage encara o jogo de amanhã com o Famalicão como uma final. Apesar da proximidade ao Clássico, o técnico prometeu uma equipa do Benfica fresca a nível físico. Estamos ainda a meio da recuperação, mas os dados, especialmente nos últimos jogos, a jogar com estes dias de intervalo, têm-nos dado a indicação que a equipa aparece fresca ao jogo, por isso espero a equipa fresca. E em termos motivacionais, desejosa do próximo jogo, e ainda bem que o jogo tem esta importância, porque a equipa quer realmente dar uma boa resposta, sobretudo daquilo que se passou do último jogo. A ambição de vencer, não conseguimos, e neste momento a ambição de vencer novamente e sentir que estamos num jogo que é uma final para nos dar a oportunidade de disputar uma final histórica em termos nacionais. É isso que pretendemos. O Benfica foi o segundo clube europeu que mais lucrou com a transferência de jogadores esta temporada. De acordo com o Observatório do Futebol, o Benfica conseguiu um balanço positivo de 166 milhões de euros nas 2 janelas de transferência, tanto no verão passado como agora em janeiro. O Clube da Luz é apenas ultrapassado pelo Chelsea, que conseguiu um balanço positivo de 205 milhões. Ao todo, entraram nos cofres do Benfica 230 milhões de euros. Só de João Félix foram 120 milhões. Já no que toca a novos jogadores, o Benfica gastou 64 milhões de euros, o que prefaz o balanço positivo de 166 milhões. O Sporting, que vendeu Bruno Fernandes ao Manchester United em janeiro por 55 milhões, aparece na 4ª posição da lista europeia, com um balanço positivo de 92 milhões de euros. Tempo agora, Cátia, de olharmos para as imagens do jogo de ontem do Sporting. O Sporting que venceu em casa o Portimonense por 2-1. Os Leões estão de regresso ao 3º lugar da Liga.
No centro da contestação dos adeptos, Frederico Varandas queria ver o Sporting de volta ao terceiro lugar. E Bataglia esteve perto do golo logo aos 5 minutos. O portimonense quis logo mostrar que não era um alvo fácil. Pedro Sá deixou o aviso, Jackson Martínez tratou do resto. O colombiano recebeu a bola, ganhou espaço e em zona frontal bateu Luís Maximiano. Logo a seguir foi a Ailton Boa Morte a testar a atenção de Max. O 2-0 andou perto, no entanto a qualidade individual do Sporting veio ao de cima, quando Mathieu executou um livre de forma perfeita. Até ao intervalo pouco houve para contar. Na segunda parte o Sporting voltou a tremer na defesa. Ailton falhou o desvio. Do outro lado Vieto tentou imitar Mathieu. Depois teve nova oportunidade, mas Gondá mostrou serviço. A reviravolta surgiu aos 72 minutos. Jadson a fazer um autogolo após cabeceamento de Jovan, que ia na direção de Sporar. A lesão de Mathieu fez o portimonense acreditar e Denner testou a atenção de Max. Mas até ao final foi o Sporting a ter as melhores oportunidades. Plata obrigou Gondá a uma boa defesa. Já Sporar ainda vai ter de esperar pelo primeiro golo de Lyon ao peito, enquanto Vendel rematou ao poste. Mesmo assim, os 3 pontos ficaram em casa. O Sporting está de volta ao terceiro lugar. Está visto o resumo, Mariana Bel. Olhamos agora para as palavras de Silas no final desse jogo. Afirmou que quem não quer ser criticado não tem lugar no Sporting. Ainda assim, o técnico garantiu que a equipa não sentiu falta de apoio durante o jogo contra o Portimonense. Não acho que houvesse falta de apoio. Há uma manifestação de desagrado quando a equipa não joga bem. Mas isso é normal aqui em todo o lado. Portanto, não acho que houvesse falta de apoio, muito pelo contrário. Quando a equipa começou a jogar bem, houve apoio e houve um bom apoio. Portanto, não acho que isso seja a razão pela qual nós não começámos bem o jogo. Não começámos bem o jogo por outras coisas. São coisas que já vêm atrás e foi por isso que não começámos. Não é por falta de apoio. Nós sentimos apoio dos nossos adeptos. Quando nós jogamos bem, eles demonstram o apoio deles e quando nós jogamos mal, demonstram o seu desagrado. Uma coisa que eu aprendi no futebol foi que o futebol dá-nos sempre uma oportunidade, sempre nos dá uma oportunidade nova de nós nos levantarmos quando erramos. Portanto, e também aprendi que quando eu errar, que vou ser criticado. Portanto, eu se não quiser ser criticado, se os jogadores não quiserem ser criticados, não podem estar aqui. Se nós estivermos em casa, ninguém nos critica. Portanto, nós temos que saber conviver com isso. Não lhe vou estar a dizer se me dificulta ou se me simplifica o meu trabalho. Isto é o que é, o futebol é o que é. 2 dirigentes do Sporting foram ontem agredidos junto ao pavilhão João Rocha e já apresentaram queixa. O vogal da direção leonina, Miguel Afonso, foi agredido a pontapé. A filha adolescente que o acompanhava foi alvo de insultos e chegou mesmo a ser cuspida. Também o vice-presidente do clube de Alvalade, Filipe Osório de Castro, foi agredido. Os agressores estavam identificados com adereços da claque Juventude Leonina. Os atos de violência aconteceram logo depois do derby de futsal, que o Sporting venceu por 2-0. Os agressores terão feito uma espera junto aos elevadores do pavilhão João Rocha. Frederico Varandas qualificou como cobardes os adeptos que agrediram os elementos da direção. O presidente do Sporting garantiu que nunca vai ceder no conflito com as claques. Os privilégios que estes senhores não têm, que com esta direção nunca mais voltam a ter. Nunca mais voltam a ter. E se julgam que é por cobardemente amedrontar esta direção recua, porque é fácil recuar. É fácil. Quando está aqui por amor, quando se tem famílias em casa, a perguntar o que é que nós estamos aqui a fazer, vale a pena? E eu digo porque é que vale. Vale porque nós amamos este clube. Clube que eles dizem que é deles, não é. É dos sócios do Sporting Clube de Portugal. Mas também vai chegar um momento em que não pode ser só esta direção a bater esta guerra. Porque hoje aqui não está em causa nenhum resultado desportivo. Nenhum resultado desportivo está em causa hoje. O que está em causa está a soberania do Sporting. Que estes senhores julgam que mandam no Sporting, mas não mandam nem nunca mais vão mandar. Há um novo episódio a envolver o Canelas e Fernando Madureira. Apurou o Correio da Manhã na noite de sábado, antes do jogo de ontem
frente entre o Canelas e a Sanjoanense do Campeonato de Portugal, elementos afetos ao Canelas pintaram nas paredes da sede da Sanjoanense mensagens com ameaças aos jogadores adversários. Já durante o jogo de ontem, este momento também motivou queixas por parte do emblema de São João da Madeira. Um jogador da Sanjoanense estava lesionado, deitado no relvado e foi pressionado por Fernando Madureira a sair de campo. Nas imagens vê-se o jogador do Canelas e chefe da claque Super Dragões a empurrar o adversário para que saia do relvado, uma ação que só foi travada pelo árbitro do encontro, Miguel Silva. Fernando Madureira acabou por sair impune neste momento e não viu qualquer cartão. É uma informação confirmada pela fonte do Benfica à CMTV e que já aqui avançamos em alerta CM. O Benfica vai avançar junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com pedido de despenalização dos cartões amarelos mostrados a Weigl e Odisseias e com os pedidos de abertura de processos de participação disciplinar junto da Comissão de Instrutores da Liga e Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sobre os jogadores do Futebol Clube do Porto, Pepe e Marega. É este, naturalmente, o tema que abre a análise nesta edição do Mercado, hoje com a presença do José Manuel Freitas. Boa tarde, José Manuel Freitas. Concordas com esta tomada de posição por parte do Benfica? Sr. Espectadores, boa tarde. Bom, em relação ao pedido de despenalização dos dois jogadores do Benfica, percebo perfeitamente. Só se percebe na repetição. Eu percebo que o árbitro tenha mostrado o cartão amarelo ao Weigl, porque a forma como o jogador do Futebol Clube do Porto caiu, Luís Dias, dava toda o indicativo de que o jogador tinha sido rasteirado. Depois, vendo as imagens televisivas, percebe-se, eu tenho até muitas dúvidas que o futebolista alemão tenha tocado no seu adversário e, portanto, acho que o Benfica faz bem em pedir a despenalização. Relativamente à situação de Vlaco Dimos, parece-me todo caricato o cartão amarelo. Vlaco Dimos estava a ser bombardeado. Não conseguiste perceber porque é que aconteceu esse cartão amarelo? O futebolista quer ir buscar a bola fora do campo, porque eventualmente, como é norma em todos os campos do mundo, os jovens apanha-bolas dos clubes da casa fazem sempre tudo para retardar, em caso de vantagem da sua equipa, o regresso do esférico ao jogo. Vlaco Dimos vai para... É a ideia que eu tenho. Vai para tentar ir buscar uma bola. Começa a ser bombardeado com isqueiros, bolas de golfe, inclusivamente até parte de uma cadeira, que depois se vê Rubem Dias a tirar para fora do campo. Não estava a queimar tempo, estava-se a proteger. Acho que o árbitro do jogo, que a FIFA confirmou na semana passada que é o melhor árbitro português, foi o único que esteve numa espécie de congresso na cidade do futebol, e agora não vale a pena estar a dizer que Soares Dias é bom ou mau, a FIFA chancelou que é este o melhor árbitro português. Acho que foi demasiado... Não sei, nem sei que termo hei de utilizar para mostrar o cartão amarelo ao futebolista do Benfica. Relativamente aos dois jogadores do Futebol Clube do Porto, eu não sei se isto prevalece, faz jurisprudência, um clube pedir para se abrir um inquérito a futebolistas do adversário. Devo confessar uma coisa, acho que a situação de Marega com Tarapte me pareceu, e se calhar estou a ser aqui o mais... lírico possível, me pareceu completamente normal, embora o jogador marroquino tenha ficado sem um dente, como se percebeu hoje. Relativamente à situação do Pepe, eu acho que o Benfica pelo menos deve pedir um cartão para Pepe, porque o objetivo do capitão do Futebol Clube do Porto foi apenas travar a progressão do marroquino. E é precisamente sobre Pepe que vamos continuar a falar, até porque a CMTV teve acesso às imagens que mostram Pepe a abraçar o quarto árbitro do clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Esta foi uma das queixas que o Clube da Luz fez relativamente ao jogo no Dragão. Em causa está a atitude de Pepe na parte final do jogo. O Benfica disse que Pepe esteve, isto a citar, com o quarto árbitro ao colo a festejar. Este é o vídeo desse momento a que se refere o Benfica. Está a circular em páginas de apoio ao Futebol Clube do Porto. Recordo que Pepe foi titular, mas saiu durante a segunda parte devido à lesão. Quando estava no banco, mostrou-se sempre muito ativo. Pediu mesmo aos adeptos que estavam nas bancadas mais apoio para a equipa do Futebol Clube do Porto. Entretanto, também uma nova reação que mostra que o Benfica duvida, o Porto duvida, aliás, que de Bruno Lage
Estamos nesta altura a ver essas imagens, uma reação que acaba de chegar às nossas redações e que mostra precisamente esse comunicado do Futebol Clube do Porto, em que diz que o Benfica duvida de Bruno Lage. José Manuel Freitas, que leitura fazes deste comunicado que acabamos de chegar? Do Futebol Clube do Porto? Duvidar do Bruno Lage? Que o Futebol Clube do Porto diz que o Benfica duvida da capacidade de Bruno Lage. Da capacidade de quê? Como treinador? Sim, exatamente. E dos jogadores também. Acho que o Futebol Clube do Porto está sempre por um caminho que não tem nada a ver com isso. E porquê é que há de duvidar? O Benfica é campeão nacional em título, perdeu no Dragão, mas tem 4 pontos de vantagem, está na meia-final da Taça de Portugal, está na próxima eliminatória da Liga Europa. Acho que o Futebol Clube do Porto... Agora, o que eu acho que o Futebol Clube do Porto está aqui a tentar jogar é que o Benfica tem um determinado discurso em relação à arbitragem e a verdade é que Bruno Lage é uma pessoa muito pragmática, muito educada em relação a este tema. E, portanto, eu acho que o Futebol Clube do Porto que está aqui, mais um fait-divers. Mais um episódio nesta guerra entre os dois clubes, guerra de comunicação? O Jorge Amaral é a minha testemunha. No sábado, quando vinhamos aqui para o edifício, eu ouvi o jogo na redação do Record e ele veio aqui fazer o comentário. E eu disse-lhe, se eventualmente o Futebol Clube do Porto ganhar o jogo, nós vamos ter aqui pano para mangas até ao final da época. Porque realmente as direções de comunicação não param de... Deixa-me... Não sei se queres que eu fale disto. Eu acho que este fait-divers do Pepe em relação ao árbitro é uma coisa perfeitamente descabida. Os árbitros não conseguem, a partir de uma determinada altura dos jogos, nos jogos quentes, mandar sentar toda a gente que está nos bancos. E o Pepe estava a exagerar. E a leitura que eu faço foi a mesma que o Alexandre Carvalho fez aqui ontem à noite. O Pepe, quando abraça o Manuel Mota, que até nem é uma pessoa que tenha no plano arbitral uma qualidade que mereça da parte dos jogadores essa respeitabilidade, aquilo que eu senti é que foi pedir desculpa ao quarto árbitro por estar ali de pé. E, portanto, a partir daqui tem-se extrapolado. Há muitas coisas que aconteceram no jogo, que eu acho que os dois clubes têm razão. Mas volto a dizer, se para a FIFA Soares Dias é o melhor árbitro português, porque carga d'água é que o Conselho de Arbitragem não o devia ter marcado para este jogo. Muito bem, também já vamos olhar para a arbitragem. Para já centramos-nos também em algumas palavras de Bruno Lage, hoje na divisão do jogo com o Famalicão. O técnico de Benfica revelou que pediu desculpa a Artur Soares Dias por ter invadido o campo no final do Clássico. Na divisão do jogo com o Famalicão para a Taça de Portugal, o técnico recusou responder se concorda com o pedido do Benfica para que sejam árbitros internacionais a dirigir os jogos dos dois candidatos até ao final do campeonato. Sobre os árbitros eu não costumo falar, nem vou comentar. Apenas dizer o seguinte, até sobre o que aconteceu no último jogo. Terminou o jogo, cumprimentei o árbitro, o Sr. Artur Soares Dias, e após a minha conferência convosco, cruzei-me com ele e aí sim tive a oportunidade de lhe pedir desculpas por ter entrado em campo. E até foi ele que me recordou que já tinha acontecido pela segunda vez, mas esta vez tinha que mostrar o cartão amarelo. Por isso, sobre os árbitros, é apenas isto que eu tenho a dizer. Estão a circular nas redes sociais imagens de Artur Soares Dias, alegadamente de sábado, num jantar que terá acontecido na madrugada seguinte ao Clássico no Dragão. Segundo os relatos que surgem nas redes sociais, o árbitro terá jantado num restaurante onde estavam dezenas de adeptos do Futebol Clube do Porto. Contactado pela CMTV, Artur Soares Dias recusou fazer quaisquer comentários sobre estas imagens. José Manuel Freitas, como é que interpretas estas imagens que têm estado a circular e que estamos nesta altura a ver nas nossas imagens? Mariana, uma coisa é jantar com, outra coisa é jantar onde. Até pode ser, eu julgo que o Soares Dias tem um empreendimento na restauração. Ninguém me garante que não será nesse empreendimento que é proprietário. Pôs-se a jeito? Claro que pôs. Não devia ter ido jantar àquele sítio? Não. Devia ter pedido à família para lhe preparar uma ceia em casa? Sim. Agora, não me parece, até pelas imagens, que são escassas, não me parece que Soares Dias tenha jantado com adeptos do Futebol Clube do Porto. Foi jantar a um sítio onde estavam muitos adeptos do Futebol Clube do Porto. É evidente que, tratando-se de um árbitro do Porto que reside no Porto e a seguir a um jogo do Futebol Clube do Porto com o Benfica, acho que lá está, é mais uma forma de provocar, de criar aqui mais celeuma, que eu acho que
em certa medida, só às dias poderia ter evitado. Mas se quis ir jantar ali, e se aquela casa de restauração é dele, não vejo... Mas olhando para estas imagens, é legítimo que os adeptos do Benfica possam pensar que este árbitro estaria condicionado neste jogo? Pois, agora dá direito a pensar tudo. Eu acho que condicionado não sei se estaria. Eu devo confessar que estou de acordo com todas aquelas pessoas, comentadores de arbitragem não, consideraram que Soares Dias não fez uma arbitragem ao seu nível e que podia e tem condições para fazer muito melhor. Condicionado não, mas talvez intimidatório, aquela história dos dois insufláveis pendurados naquela ponte no Porto. E também já acho que é uma coisa muito feia. Olhar para essas imagens. Disso, acho que é horrível. Mas gostava também de te perguntar se entendes que há alguma contradição entre a posição que o Benfica tomou e depois o facto de Bruno Lage ter vindo dizer que pediu desculpa ao árbitro no final do jogo. Não, isto só vem com uma coisa, é aquilo que os clubes no seu todo e as direções de comunicação entendem em cima de um jogo que teve uma série de casos de arbitragem. A realidade é que Bruno Lage funcionou de forma eloquente, foi pedir desculpa ao árbitro de uma situação... Há muitas imagens em que Bruno Lage está a dar, antes de levar o cartão amarelo e ter entrado dentro do campo, está quase em cima do banco do Futebol Clube do Porto a dar orientação aos seus jogadores e o Manuel Mota chamou a atenção. Portanto, o próprio Bruno Lage percebeu que prevaricou. E há aqui uma questão, que faltam 14 jogos para o fim do campeonato. E quem é que nos diz que em alguns desses 14 jogos que faltam, Soares Dias não vai voltar a arbitrar o Benfica? Ora, se Bruno Lage tivesse passado ao lado desta situação, nós sabemos que acontecem coisas... Repara, o Sporting está farto de dizer que quando encontra... como é que se chama o outro? O Jorge Sousa, que o Jorge Sousa tem qualquer coisa, uma pedra no sapato, e é a mínima coisa que os jogadores do Sporting fazem, penalizam. E assim, eu acho que a atitude de Bruno Lage é de uma pessoa que, na verdade, percebe o contexto do futebol e que se acha que exagerou. Qual é o problema em pedir desculpa? Este clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto já gerou várias reações por parte do clube encarnado. Uma delas aconteceu durante o dia de hoje. O Benfica voltou a apelar para que os próprios jogos e os do Futebol Clube do Porto sejam apitados por árbitros estrangeiros. Na publicação News Benfica, o Clube da Luz disse que em causa está um momento particularmente perigoso que se vive no futebol português. Diz o Benfica que basta ver as declarações constantes de pressão e insinuações de dirigentes do Futebol Clube do Porto, mesmo já após o clássico deste fim de semana. Os encarnados recordam os insufláveis gigantes, não só do Benfica, mas sobretudo do árbitro, pendurados num viaduto junto ao Dragão, uma imagem que para o Benfica diz tudo e expressa bem a hipocrisia de quem depois fala em ofensas a árbitros portugueses. O Benfica fala de um espetáculo indigno que se repete há vários anos, que considera dantesco e degradante. Os encarnados chegam mesmo a dizer que esta imagem é tradicional em estados de narcotráfico e acusam o Futebol Clube do Porto de estar a enviar mensagens de morte e condicionamento sobre tudo e todos de quem se sente impune e gozando de um estatuto de intocável. José Manuel Freitas, são palavras duras do Benfica relativamente ao Futebol Clube do Porto. Concordas com esta imagem que o Benfica traça daquilo que será a influência do Futebol Clube do Porto? Venha ao primeiro e atira a pedra, não é? Nós conhecemos outras situações bem degradantes que envolvem o Benfica na história do futebol português. E, portanto, lá está. Estamos numa fase complicada do campeonato. Estou convencido que se o Benfica tem empatado ou triunfado no Estádio do Dragão, as coisas estavam mais tranquilas. São 4 pontos. Acho que é uma vantagem preciosa para a equipa da Luz, mas muita água vai correr debaixo das pontes até ao final do campeonato. Por isso é que eu acho que, a bem de alguma tranquilidade, de poder provar-se que as duas equipas têm qualidade para conquistar a competição, eu acho que seria de bom tom as direções de comunicação dos dois clubes fazerem uma análise à situação e pararem com isto, porque senão ninguém vai ter sossego, a começar por aqueles que estão a lutar para ganhar o campeonato. Muito bem, vamos olhar também para mais palavras de Bruno Lage durante o dia de hoje. O técnico defendeu que o Futebol Clube do Porto tem 2 tipos de agressividade, a positiva e a que está à margem da lei. Foi assim que o técnico explicou, porque disse no final do clássico que o Benfica saiu do Dragão com menos dentes. Não, foi apenas uma situação de referir que o Adão perdeu o dente. Não tem a ver com a questão do árbitro.
Há dois tipos de agressividade e o Porto tem isso bem patente na sua forma de jogar. A agressividade positiva nos duelos individuais, e isso é algo que é positivo, que é aquilo que nós pretendemos, de querer pressionar, de querer andar, de querer condicionar. Como uma equipa que quer ser pressionante tem que ter esse tipo de agressividade positiva, porque quer com bola, quer sem bola, também com bola ser agressivo, procurar espaços, de procurar os confrontos de um contra um, se ir de dribles, se ir de ir provocar o adversário. Depois, em qualquer jogo, em qualquer circunstância, aquilo que é excessivo e que passa a meio. Mas para isso estão lá os árbitros para analisar. Agora, aquilo que foi o facto. Saímos sem pontos e sem menos um dente. José Manuel Freitas, viste neste jogo sinais deste segundo tipo de agressividade de que fala Bruno Lage? Se olharmos para o dente, para a falta do dente no jogador do Benfica... Mas esse lance até foi eu acho que é uma situação, com o Marega, que foi o tal lance que... Eu acho que é uma situação perfeitamente casual. Eu assino por baixo tudo o que disse Bruno Lage em relação à equipa dele. O Benfica também é uma equipa agressiva, que também tem jogadores que gostam de duelos fortes. Rubem Dias, André Almeida, Tarabt, Servi, são jogadores que gostam de duelos de 1 para 1, de jogar com o corpo. Gabriel, que são excelentes futebolistas e que, quando é preciso, na base da agressividade competitiva positiva, são jogadores de grande qualidade. Depois, quando todos passam as marcas, ou alguns deles passam as marcas, lá está o árbitro para resolver a questão. O problema é que nem sempre os árbitros conseguem destrinçar o que é agressividade competitiva e o que é agressividade para deixar marcas. Muito bem, vamos continuar também a olhar para os efeitos deste clássico, até porque a CMTV sabe que Luís Filipe Vieira vai hoje quebrar o silêncio sobre a arbitragem polémica do clássico de sábado. O Benfica viaja esta noite de avião para o norte do país, para amanhã defrontar o Famalicão na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, e é nesse momento que é esperada esta reação por parte do presidente do Benfica. A comitiva encarnada tem saída prevista de Lisboa às 9 da noite e deve chegar ao Porto ainda antes das 10 horas da noite. José Manuel Freitas, o que é que esperas desta reação de Luís Filipe Vieira? Eu acho que vai ser uma reação com base numa certa indignação, em função daquilo que aconteceu no jogo, olhando para muitas das situações que se passaram durante os 94 minutos, creio que foram 4 minutos de descontos que Soares Dias deu. 6 minutos. 6 minutos, portanto, 96 minutos de jogo, vai referir-se aos lances a que o Benfica se sente prejudicado, mas paralelamente acho que seria bom, e quem sou eu para ensinar o Padre Nosso ao Vigário, que o Presidente do Benfica tivesse um discurso em que criticasse aquilo que tem para criticar de forma positiva, mas que fizesse um apelo à tranquilidade. Faltam 14 jogos, há muita coisa para acontecer no Campeonato Português, o Benfica tem 4 pontos de avanço, o Futebol Clube do Porto está numa situação bem mais complicada, o Benfica tem um excelente plantel, portanto, acho que tem tudo para até desvalorizar aquilo que aconteceu no Estádio do Dragão, pedir calma e tranquilidade à equipa e como líder da principal instituição desportiva portuguesa, pedir realmente para que haja uma grande tranquilidade. Mas achas provável que isso aconteça? Esse tipo de declaração? Admito isso e que paralelamente faça uma chamada de atenção muito veemente ao Conselho de Arbitragem. Porque não vale a pena nós estarmos aqui a tentar dourar a pílula. É verdade que as direções de comunicação, a posteriori, escrevem coisas que não deviam escrever. Mas o problema é que, independentemente da qualidade do futebol português, que eu acho que é do meio para baixo, tirando 1 ou 2 equipas, que são as que lideram o campeonato, tirando a qualidade dos jogadores individualmente, que é muita, há um parente pobre que continua a funcionar, que é a arbitragem. E nem a profissionalização conseguiu resolver esse problema. Muito bem, ficaremos à espera de ver o que é que vai dizer Luís Filipe Vieira. Para já olhamos para mais um episódio deste clássico. O Futebol Clube do Porto terá colocado óleo nas paredes do balneário que o Benfica utilizou no Dragão para que o staff dos encarnados não conseguisse personalizar o balneário como faz em todos os jogos fora de casa. Fonte do Benfica disse ao jornal Record que os responsáveis pela personalização do balneário encontraram uma substância oleosa e pegajosa nas paredes, o que dificultou a colagem dos materiais que o Benfica costuma utilizar para motivar os jogadores e tornar o balneário adversário semelhante ao do Estádio da Luz. Ainda assim, o staff encarnado acabou por conseguir personalizar o balneário após a limpeza das paredes. José Manuel Freitas,
Vês aqui uma tentativa de condicionamento por parte do Futebol Clube do Porto ao Benfica? Não, eu vou ser retrógrado em relação a esta situação. Eu, se mandasse, eu tenho que dar um exemplo prático. Eu sou dirigente do Clube X e sou visitado pela equipa Y, A, B ou C. Eu não deixava no balneário do meu estádio que a equipa adversária fosse lá fazer... portanto, montar esse cenário como se estivesse a jogar em casa. É sério. Achas que tudo aquilo que puder dificultar a vida ao adversário é legítimo por parte do clube como é evidente, que o recebe? como é evidente, pois, porque carga d'água é que esta é uma norma que se calhar até é protegida pela Liga, que as instituições internacionais acham muito bem. Eu, particularmente, acho que acaba até por ser um pouco... provocatório ver o clube forasteiro, seja ele qual for, é a mesma coisa que o Futebol Clube do Porto na próxima época vir jogar aqui ao Estádio da Luz e montar um cenário no balneário que é do Estádio da Luz com as coisas do Futebol Clube do Porto, ou como aconteceu agora quando o Benfica foi visitar Alvalade. Não estou nada de acordo com isso. O balneário da equipa forasteira no estádio do clube visitado é do clube visitado e, portanto, com todo o respeito, podem-me chamar retrógrado, achar que isto não tem importância nenhuma. Eu, particularmente, não deixava fazer nada disso. Temos visto que houve várias queixas do Benfica na sequência do Clássico. Uma delas prendeu-se com um momento que aconteceu na segunda parte. Foram atirados objetos das bancadas. Foi mesmo possível ver uma bola de golfe na mão de Odisseias. O momento aconteceu depois de terem sido também atiradas cadeiras para o interior do relevado. Na sequência deste momento, Soares Dias mostrou o cartão amarelo a Odisseias. Vlaco Dimos, Manuel Freitas, já aqui falámos deste cartão amarelo, que o Benfica inclusive vai pedir a despenalização desse mesmo cartão amarelo. Olhando para este clima que foi criado também neste jogo por parte de quem estava nas bancadas, o arremesso destas bolas de golfe, de cadeiras, como é que tudo isto poderá parar? Que tipo de medidas é que têm de ser tomadas? Ou os jogos começam, os adeptos começam a chegar ao estádio aí umas 5 ou 6 horas antes, para que sejam minuciosamente revistados, ou então isto não tem... A nossa cultura, enquanto cidadãos, a nossa cultura desportiva é de agressão sistemática ao adversário, não é de respeito pela qualidade do adversário. Eu já vi jogos noutros campos do país onde vai o Futebol Clube do Porto, também chovem centenas ou dezenas de bolas de golfe e outros artefactos. Portanto, a questão é, ou nós, de uma vez por todas, conseguimos incutir nas gerações seguintes, capacidade para olhar para o desporto como uma atividade lúdica e sã, de franca rivalidade, ou então esta agressividade nunca há de parar. Eu percebo que os stewards, quando estão a fazer a revista aos espectadores para entrar dentro do estádio, se vão fazer a revista minuciosa, a maior parte deles não vê o jogo. Agora, as pessoas é que devem ter consciência e pôr a mão, olhar para dentro e dizer, mas valerá a pena numa situação de confronto eu atirar uma bola de golfe ou atirar um petardo? É isso que as pessoas... E, portanto, enquanto não houver realmente, há que dizê-lo aqui, há muita gente que não gosta disto, que eu muitas vezes digo, os clubes têm condições para poder descobrir quem são os prevaricadores. Mas se não houver por cima deles uma entidade com responsabilidade a nível governamental que incentive e alimente a possibilidade de dar uma ajuda para resolver este problema, o Manuel falou aqui durante a semana que os clubes em Inglaterra se reuniram todos e erradicaram mais um problema que é das questões relacionadas com o racismo. Enquanto não houver a vontade dos clubes portugueses, todos, com o apoio da Liga, da Federação Portuguesa de Futebol e do Governo, dos responsáveis, uma forma de erradicar do futebol aqueles que prevaricam e que estragam, neste caso concreto, esta modalidade, não vale a pena nós pensarmos que vai tudo para o estádio e atira flores para o adversário. E temos, nesta altura, uma novidade sobre a arbitragem que vamos dar em Alerta CM. Este é um Alerta CM. Para lhe dizer que Jorge Sousa é o árbitro que amanhã vai arbitrar o jogo entre Famalicão e Benfica, o jogo que vai ser decisivo para o apuramento para a final da Taça de Portugal, jogo da segunda mão. Recordo também que Jorge Sousa foi o árbitro que arbitrou o jogo entre as duas equipas na primeira volta do campeonato. José Manuel Freitas, já aqui falámos muito de arbitragens e tens dito também que concordas que os árbitros portugueses não têm qualidade. Consideras que Jorge Sousa é a melhor escolha para o jogo de amanhã? A questão que se coloca é que nós olhamos para o panorama da arbitragem portuguesa, e eu gostava de dar aqui só um lamerizinho sobre os estrangeiros, se houver possibilidade. Olhamos para a arbitragem portuguesa e vimos no máximo 3 bons árbitros.
E um deles é Jorge Sousa. Não há Quem volta são os a dar. outros já agora? O outro, eu gosto muito de Luís Godinho. Talvez falte-lhe ali um palmo de altura, mas ele não tem culpa. Acho que João Pinheiro podia ser um grande árbitro, está a passar ao lado dessa possibilidade, mas nós não conseguimos sair do Soares Dias, do Jorge Sousa, do Godinho, do Luís Godinho, e tem o árbitro do Algarve, agora está Nuno Almeida, está a fazer outra vez uma boa época, mas não conseguimos fugir daqui, Por isso eu entendo, deixa-me só dizer isto rapidamente. Mas dentro daquilo dos árbitros que estão disponíveis para este jogo, concordas que é uma boa escolha? É uma boa escolha. Eu coloco, o Jorge Sousa foi o melhor árbitro da época passada. E eu considero, colocando de parte as queixas do Sporting, que há algumas com razão, outras nem por isso, relativamente ao jogo de Braga, Jorge Sousa também não tem tido uma época feliz, porque o ambiente também contribui para que as pessoas não se conseguem ser tão frias ao ponto de passarem ao lado da polémica que os envolve. Portanto, mas eu acho que Jorge Sousa é um dos grandes árbitros portugueses. Sobre a questão dos árbitros internacionais. Eu desde há muito, eu ando aqui nos comentários em televisões há uns 6, 7 anos, e já disse aqui várias vezes na CMTV, e depois acham que eu sou contra. Se nem com a profissionalização os árbitros lá vão, acho que era uma boa forma de os penalizar. Eu não digo castigo, é para não se confundir com uma situação que eu vivi aqui a semana passada, que eu não sou a favor de castigos absolutamente nenhuns. E se nós estamos num mundo totalmente globalizado, se há árbitros portugueses que vão arbitrar nas competições europeias e também na Arábia Saudita, por que carga d'água? O que a arbitragem em Portugal, doa a quem doer, precisa de levar, é um cartão vermelho. É levar um cartão pela incompetência de não conseguir resolver este problema. Qual é o problema de virem árbitros? Se vêm só para os jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto, essa é uma situação que me ultrapassa. Se vêm para todos, tudo bem. Mas era uma forma de nós, pelo menos, tentarmos uma lufada de ar fresco. Porque se calhar até os jogadores e os intervenientes têm mais respeito por quem vem de fora. Muito bem, vamos continuar neste mercado, a olhar também para as palavras de Bruno Lage, hoje na decisão do jogo de amanhã, até porque a CMTV questionou o técnico sobre a suposta multa que foi aplicada a Gabriel por ter faltado ao jantar de equipa depois do jogo com o Famalicão. Na resposta, Bruno Lage voltou a falar em sopa. Olha, o Gabriel continua na mesma situação, depois poderão ser atualizados com um boletim clínico. Eu já estou aqui há 13 meses, nunca ninguém foi multado por não comer a sopa no final do jogo. José Manuel Freitas, avançaste aqui na semana passada no mercado que consideravas que o facto de Gabriel não estar na convocatória para o Clássico era um castigo. Hoje, depois de tudo o que se passou, mantens essa postura, essa posição? Eu, em relação a isso, o que espero é que o Benfica, e só vou dizer mais isto, que é para não arranjar aqui, já disse o que tinha a dizer, já me indispus o suficiente, já fui insultado o suficiente, há pessoas que jogam que me conhecem e não me conhecem, eu estou de bem com a vida, eu gosto da minha profissão, eu sou livre, nunca atropelei ninguém para subir na vida e, portanto, estou completamente à vontade. A única coisa que eu espero que aconteça é quando a poeira baixar, que o Benfica, o Sport Lisboa Benfica, a maior instituição desportiva portuguesa, diga com verdade tudo o que aconteceu com o Gabriel. E fico por aqui. Ou seja, no teu entender, não é isso que está a acontecer nesta altura? Ou seja, está-se a encapotar aqui um processo disciplinar? Minha querida amiga, já caso disciplinar. O Jornal Record escreveu que Gabriel faltou ao jantar no jogo. O Jornal A Bola escreve que Gabriel foi multado. O treinador do Benfica era o que faltava, estar a controlar quem são os jogadores que vão à refeição ou não. Portanto, aquilo que eu espero é que quando a poeira baixar, Gabriel tiver o seu problema ocular completamente resolvido, voltar à competição e continuar a ser o jogador influente que é no Campeonato Português, que o Benfica, o Sport Lisboa Benfica, a maior instituição desportiva deste país, diga tudo aquilo que aconteceu em relação ao Gabriel. E já que falas nesse problema ocular, sabemos, e demos também há pouco essa informação, de que já há 2 semanas, pelo menos, que Gabriel tinha um problema na visão e esse problema só foi comunicado ao Benfica na quinta-feira passada. Ou seja, o jogador já jogou condicionado em outros jogos, nomeadamente no jogo com o Famalicão, em que até foi decisivo para a vitória do Benfica. Isto reforça a tua convicção de que o que está aqui em causa é um castigo e não propriamente o problema de Gabriel ocular que o impeça de jogar? Eu não quero ir mais longe do que isto, porque eu nunca quis faltar ao respeito, particularmente ao Departamento Médico do Sport Lisboa e Benfica. Eu volto a dizer que tiro as minhas leituras e não pretendi ofender. Qual é o problema se, eventualmente, um treinador
estar aborrecido com uma atitude de um jogador e colocá-lo de fora, não o convocando. Aquilo que eu acho é que, e pronto, vão dizer que eu estou aqui, pode perfeitamente, se o jogador há 2 semanas que estava com este problema na visão, deviam ter comunicado, pode haver aqui algum mau relacionamento com alguém. A fechar este mercado, recordo que Jorge Sousa é o árbitro que vai amanhã arbitrar o jogo entre Benfica e Famalicão e também que mais logo Luís Filipe Vieira vai quebrar o silêncio a respeito da arbitragem. Vamos estar muito atentos a todas estas situações, mas para já, Francisco Penin, vamos ao Jornal às 7.